Olá, sejam todos muito bem-vindos ao WTV Brasil. Estamos começando, aliás, estamos estreando o 8mm depois de um longo período sem nos comunicarmos aí sobre cinema, arte no geral. Aliás, essa vai ser a nossa pegada aqui desse programa. O 8mm é tentar conversar ou dialogar com você sobre tudo aquilo que nós vemos no geral. Quer dizer, a arte ela pode ser enxergada de vários modos, né? Aliás, tem definições aí, alguns autores, aliás, dois deles que eu vou citar aqui, definiram 11 formas de artes, desde música, cinema, até arquitetura, quadrinhos, tudo é considerado arte. E eu acho que o grande aprendizado, aliás, a grande brincadeira da vida é o que nós aprendemos com isso, né? Viver é uma arte, já diz a música, né? Viver é uma arte, um ofício, só precisa ter cuidado. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Nós vamos falar sobre isso, sobre cinema, sobre filmes, sobre livros e como esses filmes, essas histórias, porque né, livros, filmes são feitos de histórias, né? Como essas histórias podem nos impactar, como elas podem mexer com a nossa vida de algum modo. Então é esse convite que eu faço para você, meu querido web espectador. Antes, para você que não lembra de mim ou nunca me viu antes, meu nome é Nani Rocha. Estamos aqui na WTV há algum tempo. Fazíamos parte de um programa chamado No Comments, dentre outros. Aquele blá 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 todo que você já conhece. Vamos para as notícias de hoje. Conforme a hiena, né? Como a hiena vê o mundo. Deve ser um mundo feliz, já que ela vive rindo como uma boba. Exatamente. Que esse programa não é digno de seus risos. Veja o marsupial. Seja feliz com o marsupial. Sim, nós testamos brinquedos sexuais. Brinquedos sexuais, não! Não testamos brinquedos sexuais, aqui eram cremes Mas vamos focar. cheirosos. Tem um tem cheiro de canela, cravo, sei lá. Erótico. Você não usou? E o interesse sempre foi fazer comentários e falar sobre coisas que não são do dia a dia. Então essa é a ideia. Eu vou convidar vocês, a partir de hoje, a dividir a opinião de vocês acerca da vida, das coisas, do que vocês veem, dos insights que vocês têm referente a isso. Um filme, um livro, enfim. Pensando nisso, tiveram algumas estreias agora no mês de novembro, dentre filmes incríveis. Eu acho que é sempre interessante a gente relacionar aí filmes que são chamados biografias, né? Ou que falam da história de alguém. É difícil não citar o livro, aliás, o filme que fala sobre a vida de Elis Regina, uma cantora que, segundo a própria chamada do filme, se tornou a voz do Brasil, né, em um determinado momento. Ela tinha um apelido de Pimentinha, ela tinha uma personalidade super interessante, os filhos se tornaram músicos, enfim, tem muita coisa que a história pode contar sobre ela, mas a voz dela impactou uma geração, a ponto dela ser considerada
a melhor cantora, uma geração inteira. A gente está falando, ela nasceu, ela morreu nos anos 80 e até hoje se fala da música dela e se fala da voz dela com bastante propriedade. Então, nascida em 45, morreu nos anos 80, em 82, e durante esse período inteiro, desde pequena, ela já se mostrava apaixonada pela música. Então, descobriu seus dons desde muito jovem. Tão interessante disso, e o que a gente aprende com a história da Elis? A história mostra que ela tinha, e a sua música mostra bastante personalidade, né? O quanto você coloca personalidade nas coisas que você faz. Se ela foi considerada em algum momento a voz, por causa dessas apresentações que vocês vão ver aqui em algum momento, por causa de músicas como essa que impactavam, ela foi considerada a voz da geração, né? Uma voz que representava a MPB daquela época. E a grande pergunta é assim, a sua voz, a sua geração, a sua história também é impactada de algum modo? Porque se a história dela podia citar ou fazer, por exemplo, ela ajudou a escrever a história da MPB, são citações que ali fazem. Ela expressava a arte dela os sentimentos dela através da música, do som, né? Tem um momento na chamada que ela fala assim, tudo que eu queria na vida era cantar, só querem que me deixem cantar. E você, como que você expressa a sua arte? Como que você expressa a sua vida? Como que você tem feito para tocar a vida de outras pessoas? Todas as profissões, não só uma cantora, não só um artista, não só um ator, podem sim nos ajudar ou nos incentivar de algum modo a conduzir a nossa história de uma outra forma, né? Ser exemplo pra gente. Então é bacana descobrir quem é exemplo pra você. Ou vendo um pouco a história da Elis, o que você, se você viu esse filme, o que te marcou nisso? Queria que você dividisse isso com a gente. O que nós podemos aprender juntos com essa história? Mais do que personalidade, mais do que vontade de fazer, mais do que o desejo de expressar com a voz, com amor, o seu desejo. Como que essas histórias nos impactam de algum modo? Então, são algumas perguntas que ficam aí no ar. E basicamente neste momento, para a gente pensar, convidando vocês a pensarem, estas são as nossas estreias da semana, e aí nós vamos aproveitar durante esse período e também conseguir dialogar sobre isso, né? De filmes que nos chamem a atenção, livros que nos chamem a atenção, enfim. Aproveitem, vejam as estreias da semana. Confira agora as estreias da semana aqui no 8mm. Anjos da Noite, Guerras de Sangue. Selene é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens sanguinários e a facção de vampiros que a atraiu. Quando o novo levante parece tomar forma, ela irá utilizar a sua influência e relacionamento com ambas as partes para negociar um cessar-fogo. O Último Virgem. Dudu é um garoto tímido que no último ano do ensino médio ainda é virgem. Essa situação faz com que ele seja alvo constante de piadas vindas de seus amigos inseparáveis, Escova, Borges e Gonzo. Um dia, ao término do ano letivo, ele é convidado pela professora Débora a ter aulas extras na casa dela. A situação logo faz com que Dudu e seus amigos acreditem que ela esteja dando em cima do garoto, que se preocupa mais do que nunca com sua inexperiência sexual. Galinha Pintadinha Mini na telona. Edição inédita e exclusiva da nova série da Galinha Pintadinha Mini, o conteúdo mescla as historinhas narradas, atividades e as tradicionais músicas, além de apresentar a galinha e a sua turma com um novo design que promete encantar seus novos e antigos fãs. Viva!
Jesus é um garoto cubano de 18 anos tentando descobrir sua identidade. Incerto sobre o seu futuro, ele faz a maquiagem em um clube de drag queens em Havana, onde sonha em ser um performer. Quando finalmente tem a chance de subir no palco, ele é agredido pelo pai, Angel, um ex-boxeador ausente na sua vida por 15 anos após ter sido preso. Perante o conflito entre os dois, eles lutam para entender um ao outro. A economia do amor. Boris e Mary são casados e moram juntos há 15 anos com as filhas gêmeas. Quando o relacionamento se desgasta, eles decidem se separar, mas os dois passam por dificuldades financeiras. Sem conseguir chegar a um acordo sobre a partilha dos bens, Boris e Mary continuam morando juntos, o que aumenta as brigas diárias. As aventuras de Robson Crusoe. Em uma pequena e exótica ilha, Tuesday, um papagaio pensa que viver naquele paraíso é muito pouco para ele. E está amadurecendo seu desejo de conhecer o mundo. Depois de uma violenta tempestade, a ilha recebe um refugiado, Robson Crusoe. O que começa com um jogo de interesses, já que o papagaio vê no rapaz um bilhete para fora da ilha, e o rapaz, em Tuesday, uma forma de sobreviver naquele lugar, vai se desenvolver por uma profunda relação de amizade e companheirismo que vai ensinar os dois o poder da parceria. Mundos opostos. Numa Grécia assolada pela terrível crise socioeconômica, mas ainda conectada com seus deuses, em especial Eros, a universitária Daphne é salva de um estupro pelo imigrante ilegal sírio Ferris. O executivo Georgios encara a dissolução da empresa em que trabalha, ao mesmo tempo em que se envolve mais do que o esperado com uma consultora estrangeira. E o historiador Sebastian tenta se comunicar com uma senhora no mercado. Ninguém deseja a noite. Groenlândia, 1908, Josefine é uma expedicionária que viaja ao Polo Norte em busca de seu marido desbravador. Dona de fortes convicções sobre a vida e o seu trabalho, ela muda por completo sua visão do mundo após um inesperado encontro com a esquimó Alaka. O Filho Eterno. O casal Roberto e Cláudia aguarda ansiosamente pela chegada de seu primeiro bebê. Roberto, que é escritor, vê a chegada do filho com uma esperança e com um ponto de partida para uma mudança completa de vida. Mas toda a áurea de alegria dos pais é transformada em incerteza e medo com a descoberta de que Fabrício, o bebê, é um portador da síndrome de Down. A insatisfação e a vergonha tomam conta do pai, que terá que enfrentar muitos desafios para encontrar o verdadeiro significado da paternidade. Sangue do meu sangue. Federico é confundido com seu irmão gêmeo padre e é seduzido pela freira Benedetta, que acaba condenada a ser morada viva. Anos depois, um outro homem de nome Federico retorna à construção onde tudo aconteceu e descobre que um estranho conde ainda vive lá, mas só aparece à noite. Bom, eu gosto dessa narrativa, dessa nossa forma de colocar as estreias da semana. E, bom, como o tempo é muito rápido, nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Ainda um insight sobre alguns filmes, algumas dicas, algumas cenas, enfim, eu te convido novamente a entrar nas nossas redes sociais, a dialogar, a nos dar ideias, quais são os temas, filmes que você acha que, poxa, vale a pena citar, ou esse filme me impactou realmente, esse livro me impactou realmente, poxa, aprendi grandes coisas com isso, uma história que você acha que merece ser citada, que merece ser comunicada, né? Ser citada, ser observada, para ajudar-nos a conscientizar, né? Melhor, sermos pessoas melhores, né? Bom, deixo vocês com essa reflexão. Voltamos em breve, ainda dialogando sobre a vida. Bom, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Mais um 8 minutos.